Olá, meu nome é Caleb e eu juro que eu vou ler muito mais no segundo semestre de 2020. Oi, eu sou a Juliana e menino, o tempo passa, não? Oi, meu nome é Luana e por mim a gente cancela 2020 e começa de novo. E você está ouvindo? O nome? Do livro! Aê! Lu, eu confesso que eu pensei nessa frase, você falar, cara, 2020, vamos começar de novo, assim, ou eu vou pular só, sabe? Todo mundo está pensando isso. Eu tenho certeza que a pessoa que está escutando esse podcast está pensando, falando, olha, realmente... Não, Aquele planner que você comprou e falou, esse exatamente, ano eu vou me organizar. Juliana, eu ia falar exatamente isso, porque no planner eu tava anotando os livros que eu li. E tinha tanta esperança ali, sabe? E sei lá, eu acho que eu não leio muito bem faz um tempo, e eu falo, nossa, mas tá meio parado aqui, né? Tá meio. Não acontece muita coisa. Não, isso sem contar os objetivos de fazer exercício, eu vou voltar a correr, eu vou viajar mais esse ano, eu vou tirar férias, não vou, né? Eu queria fazer aula de flamenco, mas como é que eu vou verdade, fazer né? flamenco no meio da pandemia, sabe? Difícil. Realizar esse tipo de sonho, né? Vai, É, difícil. pensando nessas nossas já considerações, então acho que já um pouco sobre o que vai ser o nosso episódio, né? Lu, explica melhor como que vai ser o episódio de hoje. Hoje a gente está muito blogueiro, a gente está muito youtuber, Oi, meninas! é porque a gente vai fazer a tag de 50%. Todo mundo está fazendo? Sim, todo mundo está fazendo. Mas isso é um impeditivo? Não. Às Jamais. vezes, às vezes o que é clichê é legal, né? Então a gente resolveu contar aqui para vocês o que a gente já leu no primeiro semestre de 2020, esse semestre perdido. E a gente fez as nossas próprias perguntas aqui, é mais para a gente poder indicar coisas legais que a gente está lendo mesmo para vocês. Não, porque, comentar, né? A tag original que tá rolando no YouTube tem umas 15 perguntas. 15 perguntas, não, e assim, Seria o podcast mais longo de todos os tempos. a gente quando é para cada um indicar um livro, a gente já não consegue ficar só em uma hora, né? Imagine com 15 perguntas. Não, as pessoas precisam entender que 15 perguntas vão ser 45 respostas. E fora os comentários sobre as respostas. Então, ia extrapolar um pouco o tempo. Exatamente. Então a gente vai ficar com 4 perguntinhas básicas aqui, que é o melhor livro que a gente leu até o momento, a nossa grande surpresa do ano, a maior decepção e também qual livro que a gente ainda quer ler em 2020, né? No segundo semestre, no caso. Planejamento aqui, hein? Ó, esse livro para ser lido até o final do ano é um compromisso. Vamos ressuscitar os planners. Resta saber se eles serão cumpridos, não é mesmo? Que nem meus 93 livros, que agora não tá tão bem assim a meta, mas. Poxa, Ju. Não, é que nesse último mês eu acho que eu li um livro só, então. Mas eu sigo firme nessa meta. Juliana, Só vou desistir no dia 31 de dezembro. Juliana, Até lá, Deus no comando. eu já te falei, hein? Livros pequenos, livro de poesia, e assim, né? Livro de bolso. Esse, meu, tem que começar a rodar isso daí. Porque você vai ver os romances. É que assim, eu li a maioria dos meus livros, dos livros que eu li, se você olha no meu Goodreads, tem muito quadrinho, né? Que é uma dessas categorias. Mas aí você vai ver os romances, eu li, tipo, Uma Noite Markovitch, 400 páginas. Vida Mentirosa dos Adultos, 400 páginas. Não sei o quê, 300 páginas. Não tem um livrinho ali de 100 páginas para dar um somebody Então, o love. que eu acho? Assim, conselho de verdade, tá faltando estratégia. Eu também acho. Você quer ler estratégia. 3 livros? Poxa, 400 páginas viram 3 livros fácil. Exatamente, ó, se você quiser até vira 4, hein? Assim, só a sugestão aí. Pessoa, você já teria lido 8 livros. 10% quase da sua meta, você já tinha ido nesses 2 aí, pô. Exatamente. Eu sou mirim. Sou mirim nas minhas escolhas de livros. Juliana, a gente acredita em você. Muito obrigada. Mas quem começa, então? A gente começa por onde? Pelas melhores mesmo? Assim, a gente vai para as cabeças já desde o começo? Vamos deixar as melhores para o final, para dar uma Vamos começar. expectativa. A gente começa por qual, então? A surpresa? A surpresa é bom, a surpresa é bom. Pode ser. Quem começa? Ó, eu começo, então.
A minha surpresa, né, foi o Pessoas Normais, da Sally Rooney, publicado aqui pela Companhia das Letras. A surpresa foi pelo seguinte: o outro livro da Sally Rooney, que tinha saído pela Alfaguara, eu tinha lido e tinha gostado, mas eu até participei do podcast da companhia, né, do Clube de Leitura na Companhia, falando dele, mas é um livro que talvez eu tenha que reler, mas eu não vou reler, assim, sabe? Ele foi legal, deu para conversar sobre ele, mas eu não sei se eu gostei de verdade, assim. Eu vi coisas, acho que teve uma conversa, mas não tinha gostado tanto. E o Pessoas Normais, eu pelo menos fui muito influenciado pela Luara, né, que participou do nosso episódio aqui, e eu gostei muito mais do que eu achei que eu ia gostar, assim. Tem uma questão de ser livro para jovem, né? Ele fala de relações entre jovens, e eu não sou mais jovem, né? Então tem um estranhamento nisso. Qual a sua opinião sobre jovens, Caleb? Tem que acabar o jovem, né? Não dá mais para o jovem existir, assim. Mas é porque é um livro. Eu gosto muito da Marianne, né? Que é a personagem, mas eu realmente não gosto do outro personagem, assim, o cara. Eu acho ele só faz merda, assim, é merda atrás de merda. Eu sei que é homem fazendo omício, assim, mas eu gostei muito do livro, assim, acho que ele traz coisas muito bonitas, muito sensíveis e acho que realmente fala de uma geração. E acho que isso é o que eu gostei mais, assim, sabe? Tipo, a Mariana é uma personagem cativante, assim, sabe? Não, do jeito mais fechado dela, mas o livro tem camadas, assim, que você meio que vai... à medida que você vai lendo, enfim, você vai entrando nele, enfim, ele fica muito envolvente. Eu marquei várias páginas, eu gostei bastante dele. Mas é um livro pesado, né? Muito, Quando muito. eu fui ler, eu super achei, livro jovem, era algo mais leve. E aí não era, né? É uma história de uma relação abusiva, sim, com personagens que vão para um lugar muito sombrio, assim, né? Não, e em alguns momentos, lógico, é falado isso, mas em alguns momentos a impressão que dá é que não vai ter volta, né? A pessoa meio que fica quebrada para sempre, né? É falado isso até. E eu realmente não esperava isso, né, do livro, assim. Pelo menos essas outras. Esse outro aspecto, porque realmente eu achei ele pesado, assim, triste, né? Tem uma hora que ele fica, não sei, muito melancólico, né? Não, e esse personagem que, como você falou, é detestável, esse menino, que eu também não lembro mais o nome dele, mas que se torna um abusador ali, né? É. Ele vai Ele maltratar ela de formas bem. Vai ter. Lembra que tem uma parte que ele fica feliz que ela tá doente, porque aí que ele pode cuidar pode mais cuidar dela. dela, Exatamente. as coisas Tem, assim. eu lembro que enquanto eu li no começo do ano, tem uma questão de relações de poder, né? De como, às vezes, numa relação existe a troca, mas ele constantemente sabe do poder que exerce sobre ela e isso não tem um equilíbrio, assim. A relação está sempre desequilibrada, né? E eu realmente, essa é a única coisa que eu não entendo é isso, assim, sabe? Tipo, esse personagem, ele é realmente detestável, né? Assim, mesmo quando, enfim, dá a impressão que vai ter a redenção, ele só continua fazendo merda, né? Eu não gostei muito do fim do livro, eu tenho problemas Sim, morais no também. Sim, final. sim, sim, sim. Mas eu acho interessante isso, como ele é esse personagem que ele é um abusador, mas ele, tipo, não sabe que ele é um abusador, ele não É, nasce monstruoso, né? Ele vai se descobrindo. Eu acho que é uma surpresa até para ele, assim, como ele sim. vai se descobrindo nesse papel, assim, né? E E eu, tem, eu acho isso interessante. e tem De uma. você meio que tirar a mítica desse personagem mau, sabe? Ele é um personagem comum. Até porque a Mariane, ela tá cercada com outras pessoas que abusam dela, né? Assim, né? Então é muito fácil, numa contraposição, ele parecer ser o cara que vai salvar ela, né? Que é o cara que vai brigar por ela e coisa do tipo, e aos poucos você vai percebendo que talvez, né, qual exatamente a diferença, né? Não sei. Mas eu concordo com o final também é meio ambíguo, assim. Eu me senti meio. Putz, não queria que fosse assim, sabe? Mas eu também gostei bastante do livro. Esse foi um dos livros que eu comecei, né, que eu acho que eu comento naquele podcast, no primeira semana, acho que no primeiro podcast quarentena que a gente tava falando das nossas rotinas.
e ele tá, acho que pela metade lido. Não, menos da metade, mas tipo, mais de um terço eu li. Só que eu falei, eu leio depois, agora eu quero ler um conto e, enfim, eu tô obedecendo às minhas vontades, os meus desejos. Isso aí, Então, Ju. exato. Então ele tá. Mas eu tava achando interessante também, mas ainda acho que não tinha pego muito a narrativa. Eu acho que só tinha percebido que parecia que ele escondia ela das outras pessoas, né? Ele tinha essa coisa meio possessiva e também talvez ter uma certa vergonha, porque falava que ela não era bonita. Então tem essas coisas que eu fiquei meio, vamos ver como é que ela vai explorar, mas enfim, eu não fui adiante pra Mas a ver como é construção que. do personagem é bem boa, assim. Eu acho que ela cria personagens bem complexos, bem E a questão, multidimensionais, assim. e a questão do tempo, né? Ela dá um salto no tempo que é interessante para a história fazer continuar andando, mas era isso mesmo, Ju, assim, ele meio tem vergonha, enfim, tem outras questões e continua, né? Mesmo quando saem da escola, isso continua. E tem a série, né, que eu não vi ainda, eu tô curioso para ver a série. É, não sei muito o que esperar, já vi gente falando bem, mas é que na série é engraçado, porque falam que no livro que ela é feia, mas na série ela não é feia, né? Assim, e no livro ficam reforçando o tempo todo, né, de que ela não é bonita e tudo mais, mas não sei qual que vai ser a solução na série. Próximo? Ju, você quer falar? Pode ser. Então vamos lá. Um livro que a minha surpresa é um livro que eu já comentei aqui, acho que mais de uma vez, desde que eu li. É um livro que me pirou, assim, eu fiquei meio doida e voltou um pouco a minha obsessão, que também falei no podcast sobre obsessões, que é essa questão da Segunda Guerra e tudo mais, que é um quadrinho que chama Heimat, da Nora Krug. Enfim, é um livro que, assim, eu fui lendo, já tinham me falado que era um ótimo livro, mas, assim, a expectativa conseguiu ser totalmente ultrapassada, assim, o que normalmente é muito difícil, porque quando a pessoa fala que o negócio é muito bom, eu vou achando que é um troço, assim, né? Cara, eu achei, assim, excelente. Bom, em linhas muito gerais, a história dessa mulher que cresceu, passou até o fim da adolescência na Alemanha, numa cidadezinha pequena, vai estudar nos Estados Unidos, e acaba morando lá já, né, na fase adulta da vida dela. E é um livro autobiográfico, né, como acho que talvez eu já tenha dito. E só que ela tem essa questão de, tipo, ela não se sente à vontade onde ela está. Ela sente muita falta da família, da terra dela e tudo mais. E ao mesmo tempo ela tem uma certa culpa por se sentir à vontade num país onde aconteceu o nazismo, assim. Então tem essa ambiguidade, né? Então ela também tem essa questão que eu gosto muito, que é essas pessoas que vão atrás das raízes familiares. Então ela tem um tio que ela, enfim, nem o pai conheceu, né? Era o irmão do pai. E esse tio ele fez parte da juventude hitlerista e ele morre na guerra, né? E aí o pai dela nasce anos depois. E o avô materno dela também foi membro do partido. Só que também tem toda essa questão do tipo, todos os alemães eram obrigados a ser do partido, qual era realmente a posição da minha família em relação enfim, ao nazismo, qual era a posição da minha família nessa cidadezinha pequena, como é que essa cidadezinha lidou com os judeus foram expulsos daqui, enfim, o que aconteceu, assim, então é uma coisa meio obsessiva, eu acho que eu gosto de gente obsessiva, e aí ela vai atrás dessa história e ao mesmo tempo é isso, assim, ela vai pegando, fazendo colagens de coisas que ela ama nessa terra, né? A floresta, os cogumelos que ela ia buscar quando ela era criança, enfim, não cogumelos, enfim, vocês entenderam. Ficou meio estranho, né? Os cogumelos que ela ia buscar quando criança. Mas é que, enfim, né? Ela vivia na cidade pequena, que tinha uma floresta muito perto, então ela ia com os familiares para fazer esses passeios. Isso é uma coisa extremamente comum. O alemão tem essa relação, né, com a natureza, porque eu acho que eles têm muito pouco tempo de sol, né?
Então é uma relação muito visceral, assim. Eu acho que é muito. Então eles levam essa coisa da natureza meio a sério, assim, e tudo mais. E é isso, assim. Eu acho que eu fiquei muito pirada com essa história. Gostei muito. Saí recomendando para um monte de gente. Via que a pessoa tava lendo no Instagram e ia comentar: ai, eu amei! Eu virei essa pessoa, sabe? Tipo, enfim, então. Eu ia colocar como melhor leitura, mas eu falei, deixa eu deixar como surpresa aqui. E é um livro belíssimo, assim, as ilustrações são incríveis, ela faz colagens. Ele é quase um livro ilustrado, porque os textos são muito grandes, assim, mas é muito bonito. Tem coisas, assim, resoluções que ela usa na página, assim, tudo é muito ilustrado, tudo é muito bonito. Então eu recomendo fortemente. Infelizmente é um livro um pouco caro, mas enfim, fiquem de olho se aparecer uma promoção, enfim, fica a dica. Eu tô indicando só livro caro, né? Num podcast passado aí eu indiquei um livro que tá valendo R$ 500. Agora eu indico um livro que tá R$ 100, então desculpa aí. No próximo você vai chegar num preço mais razoável, fica tranquilo. Tá baixando, né? Tá Sim. baixando. Lu, qual que foi a sua surpresa? Eu escolhi falar para vocês sobre um livro que eu já indiquei aqui no podcast também, que é O Paraíso e o Inferno, do Jon Kalman Stephenson, que é um autor islandês. O livro foi publicado em 2007. E eu comprei esse livro única e exclusivamente porque era de um autor islandês. Eu acho que é uma ótima razão, assim, eu acho um motivo extremamente nobre, quem discordar tá errado. E aí, assim, eu comecei a ler. Por que para mim ele foi uma surpresa? Porque eu comecei a ler e achei que ia dar ruim. Se eu comecei a ler e falei, não, prosa poética, o autor quer escrever bonito, não sabe usar vírgula, isso aqui vai ser um saco, a leitura vai ser amarrada, não vou conseguir terminar. Sou dramática, né? Ela leu um parágrafo e ela já tem uma. E aí eu tenho muito uma leitura, assim, eu tenho a imagem de eu lendo esse livro, que foi bem no começo da quarentena, assim, e era final de semana e começou a bater sol aqui na minha sala. E eu não sei como vocês estão lidando com a falta de sol, mas assim, eu tô que nem gato. Assim, aparece uma réstia de sol na minha casa, eu deito embaixo e finjo que é praia. Assim, eu já vou tentar ficar um pouquinho no sol. E aí eu comecei a ler o livro com esse espírito de, não vou gostar, não gosto de prosa poética. E aí quando eu vi, a luz estava acabando, assim, tinham se passado 2 horas e eu não tinha conseguido largar o livro. Porque apesar de ele ter realmente essa escrita que é um pouco mais difícil, cara, ele segura a gente, assim, de uma forma, é realmente muito bonito, assim. E a gente tem essa sensação o tempo todo de estar lendo algo de uma outra cultura. Não só porque se passa num outro país, no cenário, com nomes esquisitos, porque afinal são nomes islandeses, né? Mas porque a escrita, ela é obviamente de alguém de uma cultura diferente da minha, assim, a construção das figuras de linguagem, sabe, as metáforas. Então, eu gostei muito. É um livro que fala sobre dois pescadores que vivem na Islândia na virada do século XIX para o século XX. Eles moram num lugar muito ermo, assim. São pescadores de bacalhau. E um belo dia eles vão pescar, eles pescam em alto mar, né, no ar ártico, então é sempre uma coisa muito perigosa. Eles vão pescar e desses amigos esqueceu o casaco. Então ele começa a passar muito frio e existe esse medo de que ele morra a qualquer momento, porque eles não conseguem voltar, eles pegam uma tempestade, enfim, essa relação muito com o mar, do mar ser essa coisa absolutamente grandiosa e bonita, mas ao mesmo tempo terrível e assustadora, né? E esses dois amigos também têm muita relação com a literatura, eles gostam muito de ler. Assim, eu gostei muito mesmo desse livro, eu estou recomendando para todo mundo. Eu já recebi umas mensagens no Insta do podcast de algumas pessoas que disseram que leram e também gostaram, e eu fico tão feliz, eu me sinto assim, a influenciadora, sabe? Cada vez que alguém fala que leu algum livro que a gente indicou aqui no podcast, eu me sinto extremamente importante aqui. Mas é isso, é um livro muito bonito. Ele não é o livro que eu costumo gostar, justamente por essa questão da escrita, mas, nossa, eu achei surpreendentemente bom, assim, gostei demais. Não, só pra falar que, assim, a gente leva as indicações a sério, então se vocês lerem e gostarem, falem com a gente, assim, falem pelo Instagram, pelo Twitter, enfim, por qualquer meio, porque a gente vai gostar muito de saber, é muito legal mesmo.
história. E assim, a gente pode conversar com a pessoa, né, que é o mais legal de tudo. Exatamente. Se você lê um livro que você gosta muito e a outra pessoa lê e conversa com você, cara, você ganha um mês. Assim, é a melhor hora da muito vida. maneiro, é muito maneiro mesmo. Ainda mais esses livros mais esquisitos, né? Que você não encontra tanta gente assim que já leu. Então, nossa, maravilhoso demais. Não, Lu, e ainda desse livro aí é esperar que a companhia lance os outros, né? Porque é parte de uma trilogia, né? Sim, e até hoje estamos só com o primeiro, né? Pô, companhia, vamos ajudar, ajuda os leitores aí dos livros difíceis, pô. A gente vai pra qual categoria agora? Tem mais três Momento de categorias. lágrimas agora. A decepção? Nossa, Porque, assim, 2020 foi um ano muito bom até agora, mas também teve algumas coisas ruins, né? Mas você sabe que como eu sou, Juliana, enche o meu saco, que eu não gosto das coisas, que eu gosto das coisas que eu não gosto. Não ficou confuso. não desgosta das coisas. Isso, eu não desgosto das coisas. Até é uma palavra forte para isso, pro que eu vou, pro livro que eu escolhi pra decepção. Eu já ia abrir um protesto quando eu vi a sua resposta. Falar, Caleb, como assim, Caleb? É porque vamos lá, a minha decepção, né, uma decepção, que seria a categoria, é porque eu tava esperando que fosse mais legal. E eu não sei exatamente o que eu tava esperando. O livro em questão, né, não é exatamente o livro, é o quadrinho, é o Spinning, da Tillie Walden, foi publicado aqui pela Veneta, né, com tradução da Gabriela Franco. Porque tem um porquê, vamos lá, vou explicar. O pessoal do Universo HQ, que tem um podcast, né, tem o Confins do Universo, eles fazem um programa especial com as melhores, indicando leituras, tipo as melhores leituras, e eles fizeram, e é um programa que assim, você anota do começo ao fim, assim, as dicas, porque eu gosto muito do Confins, assim, acho excelente. E esse programa específico, que são várias pessoas indicando os melhores livros do ano, né? No caso de 2019, é quase sempre o meu programa favorito, porque tipo, eu quero ler, nem sempre eu leio os lançamentos, então eu quero saber o que essas pessoas acharam. E aí eles indicaram o Spinning, que é um quadrinho autobiográfico, né? A Tillie, ela participou, desde que ela, acho que é criança, ela participa dessas competições, ela é uma patinadora no gelo, né? E participa dessas competições desde sempre. Ela tem 20 e poucos anos, ela é super nova, ela acho que largou tudo faz pouco tempo, e seria um quadrinho falando um pouco disso. E eles falaram várias coisas, e é um quadrinho... Ele é muito legal, mas ele é ok, sabe? Não, só deixa eu dizer em que contexto esse quadrinho apareceu. Eu nunca tinha ouvido falar desse quadrinho. E aí na feira da USP, eu tava trabalhando na feira da USP, e aí teve uma hora que a mesa que eu tava trabalhando tava mais vazia, e eu avistei que na minha frente ficava a mesa da Veneta. Aí eu virei pra minha chefe e falei, vou ali rapidinho, tá bom? E aí, tipo, fui pegar as coisas que eu queria já, né, que eu sempre compro muito quadrinho na feira da USP, e aí de repente eu vejo um quadrinho que a capa é de patinação no gelo. Eu falei, é agora que o meu sonho virou realidade. Um livro sobre patinação do gelo. Que maravilha. Eu achei que era sobre isso. E eu fui ler achando que era isso. E é outra coisa. Ele tem, obviamente, a questão da patinação no gelo, mas ela é, tipo, muito um pano de fundo para outras coisas. Então, talvez também tem isso, assim, acho que um pouco da decepção. Eu fiquei muito surpresa com o livro, não amei, mas eu fiquei meio, nossa, tipo, porque ele trata muitos pontos importantes aí na vida dessa menina, né? É porque, pra mim, Ju, assim, você tinha lido, ele é um quadrinho do tipo, ele vai numa levada, assim, sabe? Só, tipo, ele não tem um crescente, não tem nada, assim, sabe? Tipo, ela relatando essa mudança, essa questão da competição, meio brutal, né? A questão da solidão dela, de como, das pessoas que ela se envolve, mas eu gostei, mas eu fiquei meio decepcionado. Eu não sei explicar muito bem, assim. Eu super indico esse quadrinho para as pessoas.
para as pessoas lerem, mas eu não sei, eu fico com a impressão de que o quadrinho fica morno o tempo todo, sabe? Não, sim, eu entendo. É que eu acho que ele tem muitas questões muito profundas e talvez ela não trabalhe tanto assim essas questões. Né? Tem a questão da sexualidade também dela. É Sim, muito sim, tipo sim. um romance um quadrinho de formação, né? Não um Informação. romance. Então vai falar muitas coisas sobre ela e tudo mais. É, e eu acho que é isso, assim, eu acho que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e talvez algumas coisas sejam meio que deixadas no caminho, porque ela tem uma mãe que é super ausente, né? Tem a questão da separação dos pais. Então, assim, é muita questão, sabe? E por mais que seja um quadrinho longo, ele tem suas 500 páginas, ele é Sim, sim. grandão, né? Ele Ele é tem. grandão, ele é grandão. Até o formato dele é grande, né? Então, mas ainda Ele é assim quadradão. é um quadrinho que não fala tanto. Eu acho que tem alguns. É isso, né? Quando você quer falar de tudo, às vezes você não consegue, né? Mas é É, isso, eu não desgosto dele também, eu eu gosto também não bastante. desgosto, assim, eu esperava alguma outra coisa, acho que é isso. A decepção, palavra forte aqui, mas no meu caso é do tipo, tava esperando outra coisa, mas é um quadrinho interessante, feito por uma moça muito jovem ainda, foi super bem falado lá fora e tudo mais, mas realmente não sei, eu queria ter sentido mais emoção, assim. E tem uma questão da capa, né? A capa da edição nacional é muito feia, né? Assim, os desenhos são bonitos, mas você não consegue ler o spinning, né? Tipo, acho que a editora podia ter escolhido outra. Entendo que é uma questão editorial, porque tem um movimento, né? Tem uma graça nos movimentos, mas acho que uma capa mais chamativa talvez fosse melhor, né? Mas é isso. Eu não desindico ele, mas eu tava esperando outra coisa. Sua vez, Bom, Ju. Abra seu coração. bom, a minha decepção é um livro que muita gente te amou, é um YA, o nome dele é Vermelho, Branco e Sangue Azul. A autora eu sempre falo errado, E eu tive que anotar, porque eu sempre falo, tipo, vermelho, amarelo, nanquim, sabe, qualquer coisa, uma série de cores aqui, verde, amarelo, eu enfim, normalmente falo o disco da Marisa Monte, Verde, Rosa e exato, Anil e Carvão. rosa e anil, eu também vivo confundindo, mas enfim, vermelho, branco e sangue azul, a autora é a Casey McKinston, inclusive a gente está gravando isso na quarta-feira, dia 8, e ela vai estar na Flip Hop. Vai ser esse fim de semana agora, né, numa live da Flip Hop. Uma autora super, super jovem também. Bom, então, a história bom, eu no começo do ano eu falei, putz, tô com saudade de ler um YA, eu quero ler um YA gostosinho de ler. Aí o Caleb tava com esse livro lá, porque enfim, ele foi no encontro da companhia e tava veio no kit. E aí eu falei, putz, vou ler esse livro, tá todo mundo falando super bem. E eu fui lendo e ficando extremamente irritada. É um livro que eu fiquei bem pistola, assim. Eu acho que, assim, ele tem a questão de ser. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu perdi a mão de ler o YA, talvez, sabe? Eu acho que eu tenho que voltar. Porque eu achei ele muito bobinho, pra começar. Assim, e a ideia é ser bobinho, porque a história é tipo de um romancinho, assim, sabe? Tipo, é, é o filho da primeira da presidenta, né, dos Estados Unidos, que é uma presidenta super moderna, super progressista, latina, e aí ele se apaixona pelo príncipe da Inglaterra. Essa é a premissa. E aí tem essa coisa do tipo inimigos que se apaixonam e tudo mais, porque de fato é um, é um amor correspondido aí. E, tipo, tinha tudo pra ser aquela novelinha gostosa que eu gosto tanto, que eu falei romancinho, mas eu digo romancinho sem nenhum juízo de valor, porque eu gosto. Adoro, eu já falei várias vezes que o tipo de filme que eu gosto é comédia romântica, porque gosto, me divirto, dou risada, eu sei que vai acabar bem pra todo mundo, vai ser aquela palhaçada toda, mas eu gosto, gente. Eu quero desligar da vida, eu assisto uma comédia romântica, essa sou eu. Inclusive a Netflix, gente, se vocês tiverem dicas, assim, já não tem mais, assim, eu tô reassistindo várias, porque, né? Enfim. Só que, sei lá, cara, me irritou, assim, tem
eu acho que, eu não sei se o que aconteceu ali, mas assim, eu achei a história mal construída, sabe? E inclusive, tipo, no meio de cenas, assim, tem quebras abruptas de cena, tem umas coisas ali meio. É que eu não sei se eu posso falar essa parte. Mas assim, a forma como ela formula a relação entre os dois, assim, eu achei um pouco complicada. Eu vou deixar por aí, enfim, se vocês tiverem. Enfim, a relação entre os dois é um pouco complicada e vou parar por aqui. E aí eu fiquei muito chateada, sabe? Porque eu queria começar o ano bem com um aí gostosinho e foi uma grande decepção. Talvez seja a tônica, né? Eu Você ia começa. falar isso. Você queria começar 2020 bem. Exato, felizinha, felizinha, do tipo, comédia romântica tudo dá certo. E aquela festa virou velório, como diria Clodovil, né? Então, aquele grande meme, enfim. E aí foi isso, gente. Então, e provavelmente muita gente leu e gostou, e eu entendo os motivos de gostar, assim, mas eu me irritei com diversos pontos, assim, da história. E eu achei, isso, assim, a construção, assim, tinham muitas cenas que do nada, assim, elas eram paradas, assim, parava abruptamente, assim, parecia que tava faltando página, sabe? E eu ficava, mano, o que aconteceu aqui, sabe? E, enfim, cenas meio incompreensíveis, assim, eu achei bem estranho. Então foi isso, foi uma decepção mesmo. Essa foi mesmo, essa eu não recomendo a leitura, não. Quer dizer, se você quiser ler, você lê aí, mas eu não vou sair indicando que nem eu fiz com o Heimat, não. Basicamente isso. Se você quiser ler, lê. Por sua conta e risco. Você que sabe da sua vida. Exato. O Heimat eu assino embaixo, agora esse, então, né? Não curti muito. E o seu, Lu, qual foi aquele livro que te botou no chão? Que te. Mentira, às vezes nem foi que nem o Caleb, né? Nem foi uma decepção. Eu vou falar de um livro aqui porque eu gosto da história, assim, da anedota. Eu coloquei um livro chamado Uma História Simples, que é um livro de um autor israelense chamado Samuel Yosef Agnon. É um livro publicado em 1935. Rapaz, você leu esse livro? Eu li Uma História Simples. Pois é, aí o que acontece? Por que a Ju está demonstrando essa surpresa? É porque semestre passado a gente fez uma matéria de literatura israelense, né, literatura hebraica na faculdade, e aí sempre esse raio desse livro aparecia. Ele não estava nas leituras recomendadas, mas tipo, sempre alguém falava, nossa, a Caixa Preta do Amos Oz é bom, né? Mas não chega aos pés de Uma História Simples. Uma História Simples é realmente o melhor livro já publicado em Israel, assim. E eu, Professor sinceramente, falava isso, né? professor falava, Melhor livro já escrito. já escrito. E os colegas, Pô, né? Porque a a gente Caixa sempre Preta é é um. maravilhoso. Pois é, mas nada era bom o suficiente perto de Uma História Simples. E eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nesse livro, nem neste autor. Então, assim, eu Eu acho simplesmente que fazia. ninguém ouviu, e nem a editora que publicou, né? Porque vamos combinar, né? Então, quando eu ouvia do livro, eu fazia a minha melhor cara de esfinge, assim, dava realmente, era um excelente livro, eu nunca tinha nem escutado falar, né? Aí coloquei que eu ia ler esse livro nas férias. Aí eu li ele, acho que em janeiro, começo de janeiro. E assim, eu não sei se eu te criei muita expectativa, porque era o melhor livro já escrito em Israel, entendeu? Então eu tava esperando alguma coisa realmente incrível. E eu achei ele bem morninho, assim. Ele fala sobre um rapaz que ele se apaixona pela empregada da casa, e só que a família tem uma família que tem grana, assim, eles são contra, e aí eles indicam uma outra mulher para ele casar e ele casa. E aí é isso, assim. E assim, no início da história parece que essa personagem. Simples, Luana, tá bom? É isso que acontece. E parece que essa personagem feminina, que é a empregada, a história começa com ela, né? Com ela perdendo os pais e tendo que trabalhar nessa casa e tal. Você acha que ela vai ser uma baita personagem, e aí ela só é esquecida. Assim, chega um momento da história que ela some, só fica nesse cara mesmo.
E assim, o livro tem coisas legais, ele trabalha, por exemplo, muito forte essa ideia da loucura dos judeus, né? Que se fala que os judeus eles ficam mais loucos do que outras etnias, né? Do que outros povos. E o livro trabalha essa ideia e até coloca assim uma hipótese de que, na verdade, é difícil pra caralho ser judeu, sabe? Porque você, quando é judeu, você carrega nas costas 2, 3 milênios de história, né? O Uma história peso de toda a história e sofrimento judeu. de E essa perseguição. a questão da culpa é um troço pesado ali, né? De perseguições, né? Assim, não importa a Idade Média, qualquer momento da história, aconteceu alguma coisa errada, deu seca, deu praga de gafanhoto, peste bubônica, a culpa é sempre dos judeus. Então, as pessoas queimam os judeus, matam os judeus para ver se resolve a situação, assim. E o livro Até, fala sobre... só uma coisa, Lu, até por isso, quando a gente ouve, né, nessa onda que tem surgido nos últimos tempos, né, da ascensão da direita e tudo mais, a gente começa a ouvir uma coisa ou outra ali, e aí tem gente que acha que é exagero, mas é isso, né? Tem uma questão histórica aí que, cara, não é exagero, assim, sabe? A gente tem que ficar atento mesmo. É você culpabilizar certos grupos, né? Certas minorias. Exatamente, Então, exatamente. você vai construindo uma narrativa de que eles seriam uma subcategoria, né? Que eles não são exatamente, eles não têm exatamente os mesmos direitos que nós. Então, é um Exatamente. pouquinho Aí começa a abaixo. normalizar, né? Isso, né? É muito Exatamente. louco. E aí, quando vê, acontece o genocídio, né? Sim. Então, ele fala sobre as invasões dos tártaros no século XVI, os extermínios dos judeus. Então, toda essa história mesmo de perseguição, que é muito pesado, de fato, né, para os judeus. E o narrador fala isso, né? É muito difícil ser judeu. Então você tem vários personagens no livro que realmente enlouquecem. Você tem esse protagonista que enlouquece, tem um tio dele que fica louco, a mulher do médico que trata ele fica louco também. Ele fala que ser judeu é estar constantemente sendo julgado a partir dos olhos do outro, né? O outro que em algum momento determina o que você é e o que você merece, e o outro sempre é mais poderoso que você. Então não É, existe então, nada que você possa fazer em relação a isso. porque até essa é uma questão totalmente real, né? Porque se for ver, na época que aconteceram que os judeus começaram a secularizar, né? Começaram enfim, muitos abandonaram a religião, enfim, por outras coisas e tudo mais antes da Segunda Guerra, mas ainda assim eles eram vistos como judeus, né? Então tem muito essa questão da etnia, assim, É mesmo uma raça, né? é Não uma é uma... raça, mesmo não sendo tão demarcada quanto, sei lá, outros tipos de etnias, né? É um negócio meio maluco mesmo. Então, isso no livro é muito legal, assim, e tem outras coisas, como o livro é escrito na década de 30, então ele mostra muito esses costumes judaicos mesmo. Eu lembrei de muitos dele quando eu vi a série que você indicou, Ju, que é a da comunidade racídica de Nova York. Como era o Na, nome? na ortodoxa. Nada ortodoxa. O Nada casamento ortodoxo. aqui. O que é a cena do casamento, meu Então, Deus? mostra muito isso. E tem a figura na sociedade, nessa cidade, né, na qual transcorre a história, do casamenteiro, que é uma das figuras mais importantes culturalmente lá, né? Que é esse cara que vai determinar quem casa com quem. Assim, tem isso na série também. Então, assim, essa questão dos costumes é muito legal. E, ao mesmo tempo, de uma sociedade que está modernizando, né? Então, por exemplo, eles têm uma coisa de que só mulheres judaicas podem fazer comida para as famílias judaicas. Não sei se eu falei de forma clara. Você não pode contratar uma cozinheira qualquer. Essa cozinheira ela tem que ser judia, né? E aí eles contratam, mas agora as cozinheiras, as empregadas, elas não querem mais dormir na casa. Elas não querem mais trabalhar 16 horas seguidas, elas querem sair às 6 horas, elas estão começando se unir em sindicatos, estão começando a querer pleitear direitos. Onde é que já se viu? Né? Isso é tudo gente que não quer trabalhar mais, né? Então você tem essa coisa desse mundo antigo, de tradições muito antigas, se confrontando com esse moderno, assim, com essa sociedade que está se transformando, está se urbanizando. Enfim, tem várias coisas legais no livro. Mas eu achei a história muito morna, assim, eu realmente, sabe, livrinho que é difícil de acabar? Você vai Sim. enrolando e não acaba. E eu não sei. Cara, esse autor, ele é muito amado em Israel, assim. Tem É isso que, estátuas. Ele é isso que eu ia falar, adorado. Lu.
Tem um outro livro, eu fui pesquisar aqui enquanto você estava falando, o nome dele, né? E aí eu lembrei também que é um livro nossa, o Krauss falava muito, que é o Hóspede por uma Noite. E eu acho que alguma disciplina leu e a pessoa que, enfim, uma pessoa que trabalha comigo estava nessa disciplina e falou, nossa, mas que livro chato. Então, o cara ganhou o Nobel. Ele ganhou o prêmio Nobel em 66. Acho que foi 66. E quando eu estava pesquisando sobre ele, eu achei uma anedota. Não sei se é verdade, mas assim, só a existência da anedota eu acho que já determina alguma coisa, né? Já significa alguma coisa. Que ele era tão amado em Israel que assim, ele morava numa casa que hoje é um museu e não sei mais quanta coisa em homenagem a ele. E ele começou a se incomodar com o barulho de trânsito. E aí ele pediu para a prefeitura para desviar o trânsito e a prefeitura desviou. Eles desviaram o trânsito para não passar carro na frente da casa dele, para ele conseguir escrever com mais tranquilidade, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas assim, de livros que são muito adorados e muito amados, e aí você lê e você fala, e aí, tipo, é mó triste, porque você fala, cara, eu li errado, eu não tô nesse nível ainda, não consegui entender por que as pessoas gostam tanto do livro. É meio Você sente mal, né? Você fala assim, não é possível, né? Acho que deve ter alguma coisa aqui que eu não tô pegando, né? Vou reler. Direto. Não, e direto eu acho que é que nem a história do Calvino, né? Que o livro foi do Se Uma Noite, né? Se um Viajante de uma Noite de Inverno, que o livro foi encadernado errado. Não é possível, eu não tô lendo não é a mesma coisa, sabe? Tipo, nossa, tipo, tá falando isso no livro, até parece. Tá errado isso daqui. Tipo, sei lá, cara. Eu entrevistei recentemente um autor, né? A gente, na verdade, entrevistou o autor, e aí também sobre literatura israelense, e ele falou, né? Nossa, esse é o melhor livro de todos. E aí eu fiquei. Realmente, é muito bom mesmo, né? As pessoas continuam me falando isso, esse livro ainda me persegue. E é isso, é um livro, nossa, muito decepcionante. Assim, eu acho que a prefeitura não deveria ter desviado o trânsito. Não chega a tanto, sabe? Construir uma estátua ali, alguma coisa, até vai lá, né? Mas não chega a tanto. Maravilhoso. Agora eu tô em dúvida desse outro. Porque ele falava dos dois, né? O Hóspede e esse Uma História Simples como grandes obras israelenses, né? Maluco isso. Eu sinto que eu decepcionei o Kraus. Né? Ele vai olhar para mim e vai falar que te dei aula 1 ano, guria. Tipo, que desperdício. O Kraus é uma pessoa que a gente não quer decepcionar, né? Não, jamais. Que nem a moça que falou que na aula ele falou assim, não, porque o Primo Levi estava aqui tentando fazer um experimento científico, tal, né? Ele queria fazer um relato científico. Aí a menina levanta a mão. Nossa, mas ele falhou miseravelmente. A cara do Kraus foi pro chão. Assim. É isso. Ele morreu um pouco de clichê, Você né? via 3 negros ali de descendentes decepcionados. Assim, era 1000 gerações ali decepcionadas. Foi. Ai, que horror. Enfim, a gente vai para qual agora, gente? Não, só falar que o Kraus, explica melhor só para quem não conhece, que a gente já falou dele aqui no podcast, mas quem é o Kraus? Só para senão as pessoas estão ouvindo falando, não, mas quem é esse Kraus aí, meu? Então, na letras da USP, tem o curso de hebraico, né, de letras, tanto língua quanto literatura. E é um curso, né? E é uma habilitação que tem, tipo, 8 literaturas, o que é um grande recorde. Eu acho que nenhuma outra habilitação deve ter, mas enfim, é muito impressionante, assim. E o Krause, ele é do departamento de hebraico da USP, e é professor eu acho que majoritariamente ele dá aula de literatura, não sei se ele dá aula de língua também. Mas é um professor excelente e é autor também, né? Ele já escreveu acho que uns 4 ou 5 livros, né? Já foi indicado para o Jabuti, tem uma... Sim. É uma unanimidade aqui, a gente ama ele de paixão. Não, e ele é muito legal, muito legal. E despertou, acho que isso, né? Despertou esse interesse, né? Sim. E acho que foi a minha primeira decepção de literatura israelense, assim, porque todos os livros que ele indicou eu achei excepcionais, assim, muito bons mesmo. Até de poesia.
Aí eu nem li, né? Não, o de Pô, poesia é legal, viu? Poesia é legal, muito Minha legal. terra é muito legal, cara. Minha é legal. É Aí eu tô legal. me sentindo sozinha, porque antigamente já tinha a Ju aqui do meu lado para falar, é Calma realmente aí. poesia, agora Não, não, eu mas tô mudando de lado. não, não tô de lado, não, mas esse livro eu comprei, mas ficou com o Caleb, porque acho que ele que fez o trabalho, né? Sobre a Foi, poesia. foi. Mas tem umas poesias bem da hora, Foi, eu assim. gostei bastante. Achei bem Mas é que bonito. é isso, são poesias bem políticas. E bem. Então é um tipo de poesia que eu ainda acho da hora, assim. Não é nada muito. Eu gostei bastante. Mas se você estiver escutando aí e conhecer o Kraus, não conta para ele, tá? Que eu não gostei, porque quando eu encontrar ele pessoalmente, eu vou super mentir. Eu vou falar que eu adorei esse livro, e é isso. Não, só falar que o livro que a gente tá falando, eu falei Minha Terra e não é. É Terra e Paz. E o autor é A, o Yehuda Amichai, né? a Mihai. Que é um livro que saiu pela Do tempo. Adar do Tempo. Que é bem E bonitinho o livro, não tem. qual que vai ser a nossa próxima categoria, então? Agora acho que tem que ser o livro favorito, né? Ó, então vamos lá. O livro. Eu vou começar então, continuando a ordem. O livro que eu coloquei aqui como o melhor livro do ano, né, até agora, foi o Ela Disse, da Jodie Cantor e da Megan Towey. Os bastidores da reportagem que impulsionou o Me Too. Saiu esse ano pela Companhia das Letras. É um livro reportagem, né? Um livro saiu no ano passado, no finalzinho do ano passado, se não me engano. Eu li e fiquei muito impressionado, assim, fiquei muito assustado, enfim, é um trabalho muito impressionante delas, né? Elas falam, principalmente da reportagem que saiu no New York Times, falando do Harvey Weinstein, né? Do caso de abuso, né? De assédio que ele fez a milhares de mulheres. E o livro ele narra quase como se fosse um thriller, como que elas chegaram na reportagem e conversando com as pessoas, os depoimentos, como elas conseguem conversar com as pessoas para que as pessoas aos poucos vão abrindo, meio que dando espaço para elas para contar as histórias, como no meio do caminho o poder do Harvey Weinstein era um negócio que fugia assim, né, de escala, né? Ele foi um dos produtores mais influentes, mais importantes do mundo. Lançou carreiras dos anos 90, quando ele lança a Miramax. Oscar após Oscar, ele está concorrendo aos prêmios, né? Principalmente na época do Shakespeare Apaixonado, ali toda aquela onda. E ele era um cara que, é isso, ele conseguia tudo que ele abusou dessas mulheres por tanto tempo, porque ninguém ele tinha tanto poder que não via possível falar dele. E as histórias estavam ali, sabe? As histórias sobre ele já estavam, tinham conversas e tinha piadas até dentro de filmes sobre isso, dentro de série, né? Eu lembro de ter visto uma piada e não ter entendido a piada numa série. E o livro é muito emocionante, assim, porque os relatos são muito. Não só os relatos, né? Todo o horror que aconteceu, mas principalmente também porque elas terem certeza, essas mulheres terem certeza que nunca jamais ia acontecer nada com ele, assim, sabe? É horrível, assim, é horrível. E a força dessas mulheres para poder falar e contar, e a das duas, né, da Jodie e da Megan, para continuar a história. História é essa que elas seguiram a trilha, né? O livro, em algum momento, ele começa a falar de um outro caso, né? Ele começa a falar de um caso que teve influência e foi para a Suprema Corte sobre um candidato, né? Ela meio que foge um pouco disso, mas no final faz sentido toda a ligação. E tem um último capítulo que ela faz um encontro com essas mulheres que relatam, né, que conversaram com ela, eles fazem um encontro, todas elas, e é um capítulo belíssimo, assim, eu li chorando porque
é foda, assim, sabe? Tipo, a gente vive numa sociedade onde não basta tudo, a impressão que dá é que pessoas com tanto poder, ou até menos, né, em alguns casos, nunca vão ser pegos, assim, sabe? É muito terrível e é um livro muito importante, assim, um livro muito legal e muito bem escrito. Tem um outro livro também da Todavia, né, esse aqui é o da Companhia, tem o da Todavia escrito pelo Ronan Farrow, mas eu ainda não li, que é o Operação Abafa, né, que vai contar uma outra abordagem, mas eu recomendo demais esse Ela Disse. Bom, a minha melhor leitura, eu acho que vai surpreender zero pessoas, mas enfim, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Ah, Ah, não é possível. Droga. pois é. Então, eu ia por Heimat, mas aí falando, não, mas não é uma surpresa o livro, eu ter gostado do livro da Helena Ferrante, era totalmente esperado, na verdade. É, Enfim, é um livro, eu não, assim, além da tetralogia, eu só li Um Amor Incômodo, né, dela, eu não li todos os livros solos da Ferrante. Mas enfim, quando anunciaram esse, eu entrei junto na histeria do tipo, quero ler o quanto antes, assinei lá o Intrínsecos, porque o livro originalmente sai nas livrarias agora em setembro. E aí, putz, graças a Deus eu comprei, porque a capa original é horrorosa. Então, pelo menos a minha é um rosa lilás, sei lá que cor que é aquela. Enfim, Eu queria só mas eu entender o não. que aconteceu com aquela capa, hein? Nossa, é horrível, é horrível. Não, e assim, faz todo sentido a capa, o briefing tá correto, mas a resolução foi horrível, enfim. Então, ela tem uma relação ali com a história, mas para além da capa, né, que eu gostei, da Lilás, no caso, é... cara, eu gostei porque é um livro que, assim, na tetralogia, eu já conversei de novo com as pessoas que gostam muito desse livro e eu preciso reler ele, mas o que eu menos gosto é o segundo livro, que é justamente a fase de adolescência das duas personagens. Mas é isso, né? A adolescência é um porre mesmo, né? Ninguém é legal na adolescência. Pode ser um pouquinho legal, mas ninguém é legal de verdade na adolescência. Enfim, esse livro em questão, né, O Vida Mentirosa dos Adultos, é sobre a vida de uma adolescente, né? O livro é todo focado na história da Giovanna, que tem, no começo da história, tem seus 12 anos e vai até uns 14, 15, eu acho, né? Ela não corre tanto assim. E, e é uma história que, assim, tem todo, né? Começa com ela pegando a história, uma conversa dos pais, falando que ela é muito feia, que ela está ficando feia, e que ela está cada vez mais parecida com a Vitória. E quem é Vitória? Quem é Vitória, né? Bom, primeiro que assim, você fala para um adolescente de 12 anos que ela tá ficando feia, eu imagino que isso causa na cabeça de uma pessoa que já é pura insegurança, né? Puro suco da insegurança. Então, vai falar justamente dessa insegurança né, da adolescência. Mas eu achei que ela trata de uma forma muito interessante isso. E isso eu gostei muito. E ela vai atrás dessa Vitória. Quem é a Vitória? É a irmã do pai dela, né? E é uma irmã que é totalmente rompida. Quer dizer, o pai rompe com toda a família, né? E ela quer ir atrás, ela quer entender por que ela tá se parecendo com a Vitória, né? E aí, quando ela chega, né, porque ela é de uma família de intelectuais, o pai é um historiador e tal, e aí, de repente, ela vai, né, daquela classe média meio abastada, a mãe também é professora, acho que de latim, se não me engano, enfim, uma família de intelectuais que frequenta círculos intelectuais, e aí, de repente, consegue finalmente conhecer a Vitória. E a Vitória, ela mora naquele bairro, tipo o bairro do Amiga Genial, aquele bairro de periferia. Ela é uma pessoa totalmente aberta, espontânea, escandalosa. Enfim, o livro também se passa em Nápoles. Nápoles é uma parte importante da história. Então, assim, tem todo esse choque, assim, e aí você vai vendo essa menina tentando ver para que lado que ela vai, sabe? Porque
dois mundos totalmente diferentes. Eu gostei bastante, assim, é totalmente diferente do que eu tinha lido da Ferrante, mas de novo eu digo que eu não li tudo dela, então pode ser que tenha alguma coisa, mas eu gostei justamente disso, ele foge um pouco da temática que eu tô acostumada a ver da Ferrante, que tem muito essa questão da mãe e tudo mais, e a relação dela com a mãe, acho que passa bem a largo dessa vez, assim. Então eu gostei muito da dinâmica, gostei da forma como ela representa a adolescência, né? É um livro que é narrado, né, por uma narradora ali no futuro, mas ela consegue captar bem a voz chata da Giovanna, porque a Giovanna é chata pra cacete também, como todo adolescente é chato, enfim. Eu já disse isso algumas vezes, eu só queria reiterar que adolescente é chato, mas eu acho que ela consegue captar bem essa personalidade da Giovanna e como os pais e a Vitória conseguem essa insegurança que ela tem, né? E diante dessas duas pessoas, sabe? Porque ela tem essa falta, ela não consegue se encaixar em lugar nenhum, assim. Eu achei isso muito legal. Então eu gostei de como ela representa isso. Mas acho que é basicamente isso, né? Para não dar muito mais spoiler da história. Mas só para dizer, Ju, que assim, tá bom, não é uma grande surpresa, mas assim, autor que a gente gosta muito também é tão facinho da gente se decepcionar, porque a gente coloca uma expectativa lá em cima, né? Então, que bom que você gostou, que você não passou isso com a Helena Ferrante. Eu já passei com alguns autores meus. Então, eu tava com muito medo, assim. Tem muita gente que eu tô vendo falando que é o melhor livro dela. Eu não acho. Não acho o melhor livro dela, mas eu gostei bastante, assim. Achei bem interessante. E justamente por conta disso, ela conseguiu captar bem esse sentimento de inadequação, assim, sabe? Do jovem, assim. Eu achei isso bem legal. Mas, repito, não é o melhor dela, na minha opinião. Mas é que daí o padrão fica alto, né? Porque os três que eu li dela, eu gostei bastante dos três, viu? Sim, e dizem que o Amor Incômodo, como é o primeiro, nem é o melhor dela, né? Mas eu Que acho um foi, baita que livro foi, que também. foi o que eu li. Foi o que você leu pro Entendeu? clube. Entendeu. Mas é Eu basicamente sempre isso. confundo qual dela que eu li. Eu também li esse pro clube, né? O Amor Foi Incômodo. É o esse. Homem Incômodo, é Mas aquele eu com a capa confundo com a vermelha. filha, eu confundo com a filha perdida. Eu também confundo. E aí eu acho que eu já dei umas gafes na minha vida, assim, de perguntar qual livro eu já tinha lido. Eu falei, Filha Perdida. Na verdade, não era. Aí você É confunde, aí quase. você confunde a pessoa, você começa a falar do livro da pessoa. Mas será que eu não li esse mesmo? Então, será que. É. A diferença no, É no, só no, falar com convicção, né? Exatamente. Não tem. no Amor Incômodo, a mãe que tá perdida. Então, Perdida entre aspas, né? Sim, sim, sim. Boa, eu boa, acho que é boa relação. eu Pensa acho que é nisso o agora. Perdida que me confunde. Não, mas eu sei que Mas é o as Amor Incômodo. capas. Mas eu Mas acho que na as hora capas também. eu não tenho eles físicos, né? Então a minha relação não. As capas são todas feias. Todas elas. Não tem muita salvação. Se você olhar em Mas o que perspectiva importa agora é com o a que tem nova. dentro. Mentira, né? Não, mas se você olhar em perspectiva agora com a nova, as outras capas ficaram bonitas, né? Exato. Bastante bonita. Enfim, mas Lu, e a sua melhor leitura? Aquele livro que vai pro pódio? Eu também já indiquei ele aqui no podcast. Diga, Caleb. Só uma coisa. Pódio desse primeiro. A gente não sabe como vai ser o segundo semestre. Vai que a gente lê 10 livros fantásticos. Caleb tá um poço de otimismo. Bem a Deus. E depois quer Tô dizer que não é brincando, Lu. jovem, né? Tô brincando, Lu. Vamos lá, vamos lá. Tô brincando, Lu. Segundo semestre vai ser uma merda. Nem se empolga. Nem começa, né? Nem começa. Vamos parar por aqui mesmo. É isso, vai ser o programa de melhores leituras do ano. Acabou, né? Tipo, Lu, qual que é o seu? Eu também já falei dele aqui no podcast, mas eu vou repetir porque foi meu favorito mesmo, que é o A Vegetariana, da Han Kang, que é uma autora sul-coreana. Ela publicou esse livro em 2007. E esse livro, ele mexeu, ele conversou demais comigo, assim. Então, acho que tem isso do livro favorito, né? A gente lê várias coisas que são ótimas e são muito bem escritas, mas, sei lá, tem um livro que faz muito sentido para você.
Então, eu acho que esse é o livro que a gente acaba favoritando mesmo, sabe? Que se torna realmente marcante pra gente. Eu acho que A Vegetariana foi assim comigo. Ele fala sobre uma moça, a Yang, que ela sofre uma série de abusos e violências ao longo da vida. Ela teve um pai violento, depois ela casou com um homem babaca que ela casa. E ela vai ser assediada pelo cunhado também, enfim, ela vai sofrer vários tipos de violência, e aí ela vai. É como se ela fosse gradativamente enlouquecendo, assim, ela vai imaginando, sonhando que ela se torna uma planta, né? Porque se ela se transformasse numa planta, ela não precisaria mais pensar, ela não teria mais lembranças ruins, e ela também não seria mais capaz nem de provocar, nem de sofrer violências, né? Então ela estaria nesse lugar a salvo, assim. E, como eu disse, é uma história que mexeu muito comigo. E depois eu fui pesquisar e tem um poeta sul-coreano que é muito famoso por lá, que chama Lee Sang. E ele viveu na Coreia do Sul na época que o país foi ocupado pelo Japão, que é uma época violentíssima, assim, de muita perseguição política, enfim. E ele foi preso, sofreu na mão desse governo muito autoritário. E aí ele tem um verso que é muito famoso na Coreia do Sul, que é eu acredito que os homens deveriam ser plantas, né? Que é exatamente essa ideia. E a autora, a Han Kang, ela disse que esse livro foi baseado nesse verso, né? Que essa personagem ela foi construída a partir desse verso. E eu achei um verso tão forte, assim, e tão potente. E eu acho que a autora trabalha essa ideia muito bem, ainda mais trazendo para a perspectiva de uma mulher, né? Então eu acho que ela capta muito bem essa coisa de às vezes é muito difícil você ser humano, mas se você é mulher, você vai sofrer um pouco mais, sabe? O sofrimento vai ser um pouco maior. Porque essa sociedade sul-coreana, extremamente patriarcal, né, machista. Então é um livro que fala muito sobre aquela cultura, aquele lugar, mas que trata de problemáticas e de angústias, de repressões que são comuns, que são universais e que são nossas também. Então, foi um livro que eu terminei de ler, assim, extremamente impactada. É aquele livro que me deixou uns dias sem ler nada, porque eu estava digerindo a história. E eu gostei muito, assim, ele fez muito barulho lá fora. Foi o primeiro livro sul-coreano a ganhar o Man Booker Prize, acho que foi em 2016, talvez, não lembro exatamente o ano. Foi que aí, logo em seguida, a Devir publicou aqui no Brasil, mas foi uma publicação que durou pouquíssimo tempo, esgotou e eles sumiu. Por isso que é Todavia República depois. E aqui no Brasil fez muito barulho também, né, Ju? Vi Fez. muitas Eu acho que pessoas lendo. depois que a Todavia lançou, na época da Devir, ele ficou meio escondido na livraria, mas óbvio que muita gente leu, né? Mas, mas a Devir, a distribuição é muito ruim, né? Então, quando saiu pela Todavia, aí que a coisa ganhou. E aí, assim, eu li ano passado, se não me engano, tá no episódio de melhores leituras do ano passado, talvez? Acho que tá. Acho que do ano passado, Ju. E, enfim, eu li pro Leia Mulheres e foi um encontro, assim, sensacional, assim, de discussão. E é isso que a Lu falou, assim, tem uma coisa que foi o que me chocou mais, assim, que é isso, assim, ela é uma decisão totalmente banal, assim, do tipo, começa com isso, né? Ela fala, vou me tornar vegetariana, e aí por conta dessa sociedade e tudo mais, assim, nem as decisões mais banais a mulher tem controle dela, assim. Então, assim, ela não tem controle absolutamente nenhum sobre ela, assim, sabe? É muito chocante isso, como a mulher dentro da sociedade, né? E óbvio que a gente acaba abrangindo para as outras, né? Mas é isso que a Lu falou, né? Uma sociedade mais patriarcal e tudo mais. Mas é isso, assim, tipo, o marido começou, é a maluca, e não sei o quê. O pai tem a cena do jantar, que é extremamente violenta. Por uma decisão totalmente banal do tipo, não vou mais comer carne, sabe? É um negócio bem impressionante. Não é o principal fato do livro, obviamente, né? Mas é muito impressionante isso. Eu lembro que foi uma das coisas que mais me chocou, de como você não é dona de absolutamente nada, assim. Você, como mulher, você não é dona nem do seu próprio corpo, assim.
É muito É um angustiante. baita livro mesmo, cara. É um baita livro. Falaram que todos os outros livros dessa autora são nesse nível, daí pra pior, assim, de tipo, de ser pesado e ser uma coisa bem difícil, assim. Eu tenho muita curiosidade de ler outras coisas dela. Parece que a Todavia acho que tem direito de mais 1 ou 2 livros dela. Eles iam lançar esse ano, Talvez. Ju. Então, só que aí eu não sei, né, se com a Verdade. pandemia, porque eles tiveram que atrasar vários lançamentos, mas eles iam lançar um livro esse ano ainda dela, que eu não vou lembrar qual que é a história, porque eu posso inventar uma história aqui, mas eu lembro que quando me contaram eu fiquei meio, rapaz, eu fiquei chocada. Na hora que me contaram eu fiquei chocada, mas é melhor eu não tentar reproduzir, porque eu posso, sei lá, tá inventando uma história, Não então tem problema, Ju, tá tudo bem. melhor não. Deixa quando sair a gente Melhor não. lê. Só fique na expectativa de mais livros da autora aqui no Brasil. Então, E agora? agora. Momento de esperança. Esperança renovada. Se nós sobrevivermos a 2020. Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe E aí. o segundo semestre acontecer. O que vocês pretendem ler até o final do ano? Eu tinha pensado num livro, mas eu vou mudar agora aqui na hora. Eu Caleb vou. no freestyle, como sempre, né? Freestyle Espírito como livre. sempre, Pra exatamente. variar, Caleb. Pra variar. Não, é porque eu olhei pro lado aqui e falei, pô, acho que o desafio não vai ser tão grande, né? A minha expectativa realmente não tá tão grande, então eu Nossa, mudei, eu Caleb, fiz uma que adequação horror. aqui. Que horror, Caleb. Não, mas é um que eu quero ler faz tempo, Ju. Eu também quero ler esse, eu já vi qual que é, pois eu tô chocada com você. Tudo bem, Ju. Eu coloquei um quadrinho agora na hora, porque é um quadrinho que eu quero ler. Eu fiquei muito feliz quando saiu por essa editora, que é o Roseira, Medalha, o Engenho e Outras Histórias, do Jefferson Costa. Saiu pela Pipoca e Nanquim, né? O Jefferson Costa é um dos autores do Jeremias Pele, né? Que saiu pela Graphic MSP e foi uma das coisas dos quadrinhos mais legais que eu li. Ganhou o Jabuti, né, de quadrinhos, e aí ele lançou esse daqui pela Pipoca e Nanquim, na linha daqueles primeiros originais, né, primeiros autores brasileiros que o Pipoca e Nanquim lançou, e ele vai contar a história da família dele. São várias narrativas, e tem muito da história de origem da família, que, se não me engano, saem do Nordeste. É muito bonito, eu gosto muito do traço do Jefferson e tô super empolgado para ler, assim. Eu tinha colocado um livro, mas eu coloquei esse porque, assim, eu tô enrolando ele para ler ele, tava com a Juliana emprestado. Eu vou colocar ele como prioridade agora para ler, porque eu gosto do Jefferson, né? O tema me interessa e também os quadrinhos do Pipoca eu gosto bastante. Então, fica a minha indicação aí de Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias. Bom, então o meu plano até o fim do ano é ler um livro que eu tô desde o ano passado na feira da USP. Eu comprei esse livro pensando, eu preciso ler esse livro em 2020. Não, comecei umas 3 vezes, li as 5 primeiras páginas, falei, depois eu leio. Mas eu preciso ler. Que é o Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Aê! Eu quero reler, Juliana. Juliana, se você for ler, eu releio com você. Então vamos reler, Caleb. Quer dizer, você, no caso, vai reler. Por quê? Eu não costumo ler livros teóricos. Na verdade, eu sou contra eles muitas vezes. Eu acho que às vezes eles atrapalham mais do que Não, livros de teoria política nesse sentido, do tipo, eu sou feminista porque li toda. Entendeu? Eu sou contra. Acho que às vezes a teoria não ajuda. Cara, para de fazer essa cara. Eu tenho preguiça de gente que fala que joga esse tipo de discurso. Mas isso não é um problema. A teoria não é um problema, Juliana. O problema são as pessoas. O problema é o fandom, exatamente. Eu não quero fazer parte. Não, então, mas não tem problema nisso. São as pessoas que usam então, como carteirada, né? Tipo... Exato, como carteirada, exatamente. Então, por isso eu me afastei muito tempo da teoria.
Mas ultimamente eu tenho vontade de ler algumas coisas teóricas. Eu tinha pensado em vários outros livros teóricos, inclusive de teoria feminista, para ler esse ano, mas eu já desisti. Não vai dar. Eu preciso primeiro sobreviver e depois a gente pensa no resto. Mas o Veias Abertas é um livro que, assim, não é o livro mais atual sobre a América Latina, obviamente. Eu acho que deve ter coisas muito mais. Mas eu tenho percebido que, assim, eu acho que eu tenho uma defasagem, porque a gente aprende muito pouco sobre a América Latina, né? A não ser que a gente realmente vá atrás, e é um assunto que me interessa, né? Mas eu acho que essa parte da colonização, eu acho que é uma defasagem minha mesmo. E eu acho que é o que a gente sempre fala aqui, né? A gente vem de um país colonizado, a gente ainda tem esse sentimento de colônia muito forte. Então, a América Latina não é diferente, né? Foi uma violência tão grande quanto. Né, a única diferença é que muda o país o colonizador, né? Que é em comparação a nós. Mas, enfim, tem toda essa questão da violência e essa questão de apagamento de culturas e tudo mais. E eu comecei a perceber isso porque que eu comecei na Feira da USP, eu fui atrás, assim, eu sabia que o Caleb tinha um volume do Veias Abertas, que ele diz que foi o que ele leu, que é um livro mais antigo e tal, mas eu falei, não, esse é um livro que eu vou provavelmente riscar muito, que foi a época que aconteceu aquele golpe contra o Evo Morales, e eu vi gente falando muita besteira, assim, sobre a Bolívia e enfim, né, porque ele é de um povoado, ele tem essa questão essa questão indígena mesmo, né, dele ser de um Ele é da parte mais povo, pobre, né? né? Exato, então ele foi o primeiro presidente eleito lá, e enfim, desde então ele já irritava, e a Bolívia está numa situação bizonha, né? Como é que foi aquele golpe e tudo mais, né? Enfim, você pode falar, putz, mas ele estava falando na eleição. Gente, tem uma série de outras coisas aí, mas a forma preconceituosa com que lidaram com ele e o discurso que você via, né, nos meios de comunicação falando sobre o Evo Morales e sobre as pessoas, eu lembro das cenas, assim, né, o povoado dele descendo, assim, para a cidade, cantando, tipo, nós vamos defender, sabe? Enfim, ele já tinha fugido, assim, aquelas imagens foram muito fortes, assim, e eu falei, cara, eu preciso entender isso melhor. Chegou a hora, eu lembro que eu já tinha tido muita vontade de ler quando a gente foi pro Peru, eu e o Caleb, acho que foi em 2015, porque a gente chega no Peru, assim, e ok, tem milhões de problemas, mas você chega lá, você vê, tipo, tem muitos sítios arqueológicos ainda, e você pode falar, putz, mas eles são explorados por fulano e fulano. Sim, são. Mas você vê que tem uma preocupação maior em tentar preservar alguma coisa, né? Então, eu lembro quando a gente foi pra... Nossa, fugiu o nome da cidade? Onde fica o Machu Cusco. Picchu? Pra Cusco, obrigada. Enfim, quando a gente foi para Cusco, um taxista, que era o Domingos, o Domingos, ele também tinha um nome Quechua, que eu não sei pronunciar, jamais saberei, porque é um nome super difícil, assim, dele fala que ele falou. Mas, enfim, eles ainda têm os costumes deles, os costumes Quechua, eles têm essa questão muito forte de identidade. E aí eu lembro que ele perguntou para mim e para o Caleb, como que é a questão indígena no Brasil? E a gente ficou, tipo, quase se encolheu, assim, embaixo do banco. Foi horrível. Porque é isso, assim, a gente mal sabe o que tem aqui, sabe? É bem, bem assustador e como a gente apaga mesmo, né? E lá eu acho que ainda, assim, tem uma série de problemas, mas você vê que tem um movimento de preservação muito forte. O Também eu Quechua sei que é a língua também oficial, né? é uma língua oficial, é aprendida na escola, e aqui no Brasil e só em algumas poucas tribos isso acontece, sabe? É uma coisa muito séria, assim. Então é um tema que eu me interesso muito,
E eu saí de lá, eu falei, cara, a gente faz parte disso também, sabe? Por mais que é isso, o colonizador seja diferente, é o mesmo processo, sabe? E, enfim. E aí eu tô muito com vontade de ler desde então, né? Essa história do Evo reacendeu essa necessidade mesmo de ler esse livro. E não sei se vai ser esse ano. Agora o Caleb falou que vai reler se eu for ler, então a gente pode tentar organizar isso. Mas é basicamente isso. É muito legal, viu? Você vai gostar, viu? Lu, qual que é o seu livro, o seu desejo de leitura aí até o final do ano? Eu tô ambiciosa aqui. Eu escolhi um livro Isso imenso. aí, Lu, isso aí. Todo mundo ambicioso nesse podcast. O que aconteceu? Eu tô, desde o ano passado, escolhendo meus livros baseados no país do autor. Então, eu decidi que eu queria ler um livro de um autor chinês. E aí ficou isso na minha cabeça, assim, uma hora dessa eu vou pesquisar. E aí, bem nesse momento, eu comecei a subir os nossos episódios antigos, né, do podcast aqui do Nome do Livro no YouTube. São episódios de 2 anos atrás, eu já não lembrava muito bem das nossas indicações. E no episódio do Prêmio Nobel, de alguns ganhadores do Prêmio Nobel, o Caleb indicou o Moyan. Acho que você indicou o livro Mudanças? É uma mudança. É o que tinha saído pela Kozak, foi o primeiro que saiu, né? É no singular, né? Mudança. Singular. E aí eu falei, olha, eu tinha esquecido da existência desse autor, acho que ele é legal. E é um autor que tem um monte de polêmica, assim, em torno, então acho que vai ser um livro bem interessante, mas eu queria ler o outro dele, que dizem que é o livro mais significativo, né? A obra-prima dele, que se chama As Rãs. E eu até já baixei, assim, eu baixei o livro, li as 5 primeiras páginas para saber se era isso mesmo que eu queria da minha vida, e eu adorei a escrita, assim, eu realmente acho que eu vou gostar, eu tô empolgadíssima, mas eu tava meio atordoada com o trabalho, tô em final de semestre também, não tô conseguindo ler agora, É então um investimento, né? É um investimento. Porque quantas páginas este livro tem? Deixa eu Eu ver acho que tem aqui. quase 500 páginas, viu, Lu? Eu tenho ele no físico, ele é bem gordinho, viu? Ó, ele tem 496 páginas. Só para dizer que não é aqui. Mas eu acho que eu nem vou demorar até o final do ano. Assim, eu só quero esperar esse final de semestre acabar. Eu tô lendo umas coisas para faculdade e eu já pretendo ler, assim, porque eu realmente acho que eu vou gostar. Eu tô empolgada, assim. E eu não sei se eu já li um autor chinês, eu acho que não. Então, tô empolgadíssima. Ô, Lu, eu lembro que quando eu li o Mudança, o que mais me chamou a atenção foi exatamente a escrita. Isso que você falou, assim, sabe? Tinha uma sensação de estar contando uma história e ter elementos que a gente já viu em outras literaturas, mas misturado com outros, assim. Eu acho que você pode curtir bastante, assim. Eu tenho muita vontade de ler As Rãs. Assim, nas 5 primeiras páginas que eu li, eu senti muito essa coisa da contação de histórias. E ele fala sobre algumas pessoas que tinham uns nomes estranhos, e ele vai contar por que desses nomes estranhos. Então, bem gostoso de ler, assim, de verdade. Eu acho que é um livro grande, mas talvez seja bom de ler, assim, seja fácil de ler. Olha que legal. É isso. Pô, que maneiro. Ó, boas metas aí pra gente ler, gente. Só otimismo aqui, lá em cima. Aqui, ó, a energia aqui, ó. Porque o Veias Abertas acho que é tipo isso também, tem umas 400 páginas, 300. Sim, acho que sim, Ju. Talvez um pouquinho Só menos, mas você tá um pouco menos ambicioso aí. é nada, ele é grossinho, porque é quadrinho, né? Vocês têm preconceito com quadrinho, né? Uhum. 1.830 páginas. Ok. E os nossos 2 livros, o meu e da Ju, tem um pouco do Caleb aí, né? Tem uma mãozinha do Caleb nas duas obras. Caleb. Caleb, que é a blogueira aqui do grupo, influencer. Mas você sabe que o do Moyan tem uma coisa que mais me chamava a atenção, pelo menos quando eu li o Mudança, e a companhia ia. Quando eu li logo que saiu, porque enfim era o Prêmio Nobel, né? Era aquela coisa diferente. E na época eu estava trabalhando também na Kozak, e quando falaram desse As Rãs, falaram muito tipo, de um realismo meio fantástico, assim, sabe? Tipo, de uma coisa misturada, e eu achei muito louco imaginar isso, né? Essas coisas que a gente traz aqui do nosso, misturado com outras culturas, assim. Eu fiquei bem interessado mesmo, assim. Ver se você tenta dar uma olhada no meu também. Não prometo nada, mas, né? A gente acaba se influenciando aqui, né? Todo mundo.
Nossa, total. Eu tenho certeza que o Paraíso e o Inferno, do autor islandês, eu tenho quase certeza, na verdade, que foi você que me indicou também, Caleb. Eu acho também, Lu, eu acho também, mas eu não tenho Não certeza. resolveu Então... pegar o mérito, né? Não vou pegar, não. A gente talvez influencie outras pessoas, mas a gente influencia muito a gente mesmo. A gente mesmo. Então, é isso. Sim. Acho que é isso, né? O programa ficou legal, né? Eu gostei do episódio. Eu queria também comentar rapidinho aqui para vocês do novo formato, né, que a gente está fazendo no podcast, que é do nome do leitor e o nome da leitora, que a gente vai postar quinzenalmente. Então, o primeiro a gente postou na semana passada, foi com a Luara França. A gente falou do Oceano no Fim do Caminho. Então, a gente está com esse plano aí de ir alternando, né? Um episódio vai ser esses nossos aqui, de listas, de indicações de livro, e um episódio com algum convidado legal. Então, comentem o que vocês acharam desse formato. Se vocês têm alguma sugestão de alguém para a gente convidar, também seria legal. Comentem, por favor. Assim, a gente está bem empolgado fazendo esse novo formato, e a gente já tem alguns gravados, alguns já planejados, então sempre com essa ideia de trazer o livro que é importante para a pessoa, para a gente também comentar. Então acho que fica um formato bem legal, assim, tô bem feliz. E eu só queria comentar que 2 dias antes de postar o episódio, a gente fez uma prévia, né, do episódio com algumas dicas de qual seria o livro, né, que a gente ia apresentar na sexta-feira. Isso é muito bom. Muito legal. Foi muito divertido. E eu queria parabenizar aqui publicamente a Juliana, do perfil Juliana B, que acertou. Vou lá, O Oceano no Fim do Caminho. Muito bem. Teve muita gente que tentou, mas não. Exatamente. Juliana, você tá de parabéns, viu, Juliana? E contar aqui que a gente teve algumas pessoas que sugeriram Pais e Filhos. Olha só. Do Turgenev. E eu não sei como pronuncia. Turgenev. Tá certo. É isso, né, gente? Autor russo. E eu agora eu nunca li esse livro, Pais e Filhos, mas eu queria saber qual era. Eu fiquei meio pensando que não tinha nada a ver com aquele trecho que você selecionou, sabe? Porque tem uma linha de lista no livro, né? Outra coisa, assim. Mas eu queria saber qual é o ponto de encontro, né? Do Turgenev com o Neil Gaiman. Eu achei bem curioso. Mas, assim, algumas pessoas, mas teve mais pessoas que sugeriram Pais e Filhos do que o Oceano no Fim do Caminho. Dizem que é tipo um livro excelente, né? O Pais e Filhos. Sim. Entrou aí na minha lista de leitura. Planos para o segundo semestre. Pazerov, cara, primeiro unilista da literatura. Então, aí, só para reforçar, então, você pode encontrar a gente pelo e-mail, o nome do livro podcast@gmail.com, e todas as outras redes como o nome do livro podcast, Facebook, Instagram, Twitter, e acho que são essas, né? A gente ainda não criou nenhuma. YouTube agora, né? É verdade, YouTube, olha só, já estava esquecendo. YouTube, você pode comentar lá se inscreva no canal. Nos nossos vídeos, se inscrever no canal. Enfim, a gente e se quiserem dar sugestões também, o que vocês querem ver no YouTube, além das gravações do podcast, avisem também. É isso, né? É isso, gente. Obrigado por acompanhar a gente e se cuidem. Então é isso. Até mais, gente. Até mais. Tchau.